Eu vou fazer a leitura aqui do Vinha de Luz. Ah, sim. Vou abrir uma página aqui aleatória, aqui no capítulo 108. Pode ser? Linha de Deu luz. 108? É. Operemos em Cristo. Vamos ver aqui, procurando o meu. 108. Beleza, operemos em Cristo. Ô, Vamos lá. Carlos, você fala para nós? Faço. Então tá bom. Onde que tá o meu? Ó, Nossa. livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, o capítulo 108. Operemos em Cristo. Eu tá o meu. E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo em Colossenses, capítulo 3, versículo 17. A espécie de resultados, depois de expressões, ações e ações reconhecidamente elevadas, pode provocar enormes prejuízos em nossa romagem para a suprema luz. Enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão, melhoria, somos suscetíveis de paralisar nossa própria obrigação, desviando-nos para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. Quanto seja possível, distribuamos o bem, entregando nossa atividade ao Cristo, divino doador dos benefícios terrestres. É perigoso estabelecer padrões de reconhecimento para corações alheios, ainda mesmo quando seja preciosa joia de nosso escrininho espiritual. Em nossa expectação ansiosa por enxergar a soma de nossos gestos nobres, podemos parecer egoístas, ingratos e maldizentes. Copiemos o promicultor sensato. Preparemos a terra, auxiliando-a e abundando-a. Em seguida, lancemos sobre o solo sementes e mudas valiosas. O serviço mais importante caberá ao Senhor da vida. Ele cuidará da circunstância favorável no espaço e no tempo, desenvolvendo-nos a sementeira ou anulando-a a serviço, o serviço por meio de processos naturais, adiando a realização de nosso desejo em virtude de razões que desconhecemos. O pomicultor equilibrado trabalha com títulos de sincera confiança no céu, ignorando de maneira absoluta se colherá flores ou frutos de sua obra, no quadro do imediatismo humano. Ampara-se, todavia, na providência divina e trabalha sempre em benefício de todos. Cumpramos, assim, nossa tarefa por mais alta ou mais humilde, operando invariavelmente em nome de Jesus. Junto dele seja para nós a glória de amar e prazer de servir. Emmanuel. Então vamos elevar nossos pensamentos, nossos corações ao mais alto, agradecendo a Jesus e pedindo a Ele que a espiritualidade amiga esteja conosco nesse estudo, para que possamos a cada dia aprender cada vez mais e com a aprendizagem colocar em prática. Que a espiritualidade amiga nos oriente, nos conduza da melhor forma possível e que nossos corações estejam abertos a esse ensinamento, a essa renovação que precisamos fazer dia a dia. Pedimos também, Senhor, por esse momento que nós estamos vivendo, que nossos irmãos espirituais possam nos ajudar a caminhar com muita fé, sempre voltando nossos corações para a oração, esperando que Jesus nos conduza sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Qual que foi o número
número da lição do Vinha de Luz? 108, Vinha de Luz. Obrigada. Então nós paramos nas bodas de Caná. Isso. É o roteiro 2 do módulo 6. Interpretação do texto evangélico. Nós estamos na página. No livro antigo, a página é a 292. O parágrafo é a doutrina espírita aliada aos avanços da ciência. E no novo, 288. 288? 288. Bacana. Todo mundo se encontrou? Sim. Alguém gostaria de fazer a leitura? Pode ser, Vitor. Posso ir, então? Fique à vontade. Então vamos lá. A doutrina espírita, aliada aos avanços da ciência, apresenta explicações lógicas a respeito dos prodígios operados por Jesus. Importa considerar que os fenômenos podem ajudar na elaboração da fé, porque ensejam a observação da vida espiritual, constando a sua realidade, permitindo adquirir conhecimentos sobre ela. Retratando alguns aspectos ocorridos nas bodas de Caná, vemos que o início da pregação do Senhor foi marcada por um momento de expressiva alegria. Acreditamos que Jesus escolheu de forma proposital o momento. É como se o Mestre quisesse nos dizer que o aprendizado evangélico deve ocorrer num clima de união, de júbilos fraternos. É digno de nota o comparecimento do Mestre com sua família e seus discípulos numa festa de bodas. Com esse ato de presença, quis ele exemplificar aos seus discípulos o caráter social da sua doutrina, que deveria ser ensinada em toda a parte, e não somente em templos especializados para tal fim. A presença de familiares e de amigos próximos nas bodas, como assinalam as frases, abre aspas, estava ali a mãe de Jesus, fecha aspas, e, abre aspas, foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, fecha aspas, indicam que os acontecimentos e a mensagem que o Cristo trazia marcariam a reunião com um sentido muito especial, capaz de tanger os meandros sutis do sentimento puro. Vemos de um lado Jesus, o mestre por excelência, modelo e guia da humanidade, e de outro, seus familiares e discípulos, vinculados ao seu coração, mais prontos para recolher informações que redundariam em experiências e testemunhos futuros. Devemos considerar a maneira humilde de Jesus, a despeito da excelsitude de seu espírito. Sim, o Cristo não passou entre os homens como quem impõe, nem como quem determina, nem como quem governa, nem como quem manda. Caminhou na terra a feição de servidor, legou-nos o evangelho da vida, escrevendo-lhe a epopeia no coração das criaturas. Querem parar para comentar esse primeiro trecho? A gente vê aí, né, que foi aí que Jesus começou o seu messianato, né? Vamos dizer assim. Ele começou a trabalhar, e já estava lá com seus quase 30 e poucos anos, né? 29, 30 anos.
já estava começando a fazer a sua caminhada, né? E já sabíamos anterior disso que ele já tinha esses poderes. E já vinha desde sua infância, quando ele participou lá com os doutores, quando Maria o levou para fazer a circuncisão, e automaticamente ele ficou lá perdido por 2, 3 dias. E assim ele ficou lá com os doutores da lei estudando. E eles ficaram ali, poxa, quem que é essa criança que tem esse ensinamento? E daí em diante, só coisas começaram a acontecer, coisas boas. Aí veio a questão de João Batista, que o reconheceu e foi batizado por ele nas águas. Então já começou a entender essa situação. E quando Jesus chega nas bodas, de certa forma, Maria já automaticamente o apresentou, né, para aquela comunidade, ele como Messias. Ele como aquele que viria salvar todos os pecados. E traz aí para a gente, né, que é a primeira passagem que fala que o vinho tinha acabado. E fala com Jesus para que ele tomasse, que resolvesse aquela questão de certa forma. Então ela tinha conhecimento também desse fato. E a gente vê que nessa condição, quando fala da doutrina espírita, porque ela não é somente religião, né? Ela é filosofia também, ciência, filosofia e religião. É um triunvirar de ideias, onde as coisas vão acontecendo. Então tem N coisas que já disseram para nós que a gente não vai ser agora que a gente vai saber tudo, mas uma hora nós vamos saber de muitas coisas ainda virão. Então a gente vê. Boa noite para nós tudo aí, viu? Boa noite, Toninho. Seja bem-vindo. Com atraso aí, mas o trânsito está meio bravo. Boa noite para todos aí também. Cheguei agora. Boa noite. Então. Então, essas bodas de Caná é justamente a questão da apresentação de Jesus perante a comunidade, de uma certa forma. E que fala, né, que Jesus quis se apresentar nessa condição junto da família, que ele foi com Maria e também com seus apóstolos. E que era o momento de quê? De júbilo, no momento de alegria, e mostrar que o que ele trazia eram coisas boas. E caberia a cada um de nós ali absorver da melhor forma possível. Então essa é a interpretação que eu vejo. É um negócio que eu achei muito interessante, Pedro, foi porque ele deixa bem claro que, já aqui quase no finalzinho, né, ele fala que ele não veio, né, mandar, ele não veio como quem governa e nem como quem determina o que é certo e o que é errado. Ele veio na feição de um servidor, tá assim nesses últimos parágrafos que foram lidos, né? E aí quando ele pega e vem, né, com toda essa humildade e participa, né, dessas bodas, ele, em tese, ele quis dizer que tudo que tem na sociedade nós podemos participar e podemos usufruir, desde que tenhamos em mente que aquilo que estamos tendo como ações, né, como nossas atitudes, estejam pautadas nas leis de Deus, né? Ele pega e colocou que cadê? Isso, olha lá, com esse ato de presença, quis ele exemplificar aos seus discípulos o caráter social da sua doutrina. Sim. E ele exemplificar aos seus ele deveria ser ensinada em toda a parte e não somente em templos especializados para tal fim. Então é aquilo que ele veio fazer aqui na Terra, trazer o Evangelho e informar que em qualquer instante da nossa vida nós podemos, né, trazer essa doutrina, né, esse conhecimento que ele nos deixou. E não somente nos templos,
Se a gente for analisar friamente, né, Vitor, os templos não seriam somente os templos de pedra, né? Seriam os templos que está em cada um de nós. Sim. Porque os templos de pedra sobre pedra vão cair. Né? Mas os templos que estão ali sendo edificados, porque era também uma oportunidade de mostrar para os discípulos dessa necessidade de ter a fé, de buscar essa fé que nós vimos anteriormente, né, na questão lá nos capítulos anteriores, né? Então, com isso, a gente começa a entender por que Jesus fala na questão da peça maravilhosa, também fala sobre a questão da fé, e mostrar para os discípulos, de certa forma, que era o início de tudo, né, para com todos. Sim. E a convivência social também, né? Porque ela é muito importante, né? Eu acho que principalmente ele quis mostrar isso, que nós precisamos da convivência, não só de familiares, mas também dos outros de fora, que é a convivência social, porque através deles também nós vamos aprender muito, né? E crescermos também moralmente, né? Nós temos que saber comportar, né? Dentro de nossas casas. Uhum. A ambiência social, ela é um fator primordial para que nós possamos saber comportar. Como que eu vou me comportar dentro de casa e fora de casa? Nós temos que ter dois comportamentos ou não? Não, um comportamento só. Nós somos uma só pessoa, então nós temos que ter um só comportamento. Mas só que, de acordo com as nossas caminhadas, a gente tem visto que muitas vezes nós temos duas personalidades. Ou até mais de duas, viu, Pedro? Exatamente. Aí eu vou me comportar de acordo com a oportunidade, de acordo com o que me convier, né? E a gente vê aqui na Bodas, por exemplo, ou seja, estavam lá todos. Aí o mestre Sala, né, o cerimonialista, no caso, chega aí e fala assim, gente, não vamos falar aqui ainda, né? E fala lá, né? Geralmente o vinho melhor é servido de primeiro e depois que termina, aí vem o vinho que não é tão bom. Agora esse trouxe o contrário. Ele guardou o melhor vinho para poder ser servido. Aí que vem essa interpretação aí, ó, o avanço da ciência para explicações lógicas a respeito do prodígio operado por Jesus. Como que ele, em 3 talhas, né, ele conseguiu colocar ali o melhor vinho? De que forma que isso veio acontecer? Será que realmente a água foi transformada em vinho? Ou se foi a questão de uma composição pelo magnetismo que ele tinha, para que todos ele tomassem daquela água como se fosse a questão de vinho? Então, assim, tem N coisas, mas nós acreditamos de que realmente era vinho. Né? Então, tem essa coisa, é a questão de você ter confiança e fé. Não havia necessidade dele mentir, de fazer um engodo, pelo contrário. Senão, automaticamente cairia por terra tudo aquilo que ele estava fazendo, ele estava iniciando a fazer. É a questão da confiança, principalmente, né, Pedro? Porque fé sem confiança é morta. Igual eles falam, a fé sem obra não é morta? Sim, a fé sim, sem confiança também é morta. Se eu não confio, como eu vou ter fé? Exatamente isso. E ali foi a questão da apresentação de Jesus, né? E Maria foi muito sábia nessa condição que ela falou com ele, né? E como é que faz assim? E também como dá Jesus o da boda. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Aí o que ele fala? Disse-lhe Jesus: mulher, que eu tenho contigo? Por quê? O que tem a ver uma coisa com se não tem vinho? E por último ele fala assim: não, tudo bem, não tem vinho, que eles resolvam lá, a festa não é minha. Mas ele fala então, né? Aí ela fala ainda: ainda não é chegada a minha hora, Jesus diz. Depois ele fala assim: sua mãe diz aos empregados: fazei tudo quando ele vos disser. O que Jesus faz? Manda que eles peguem as 3 talhas, enchem de água até em cima e tampe. Então é o seguinte, ali Jesus entendeu que ele tinha que começar a questão da sua caminhada, tinha que começar a trabalhar e mostrar para aqueles
a questão do que ele veio fazer, a confiança que estava passando para aqueles que eles queriam automaticamente conhecer o Messias. Isso está lá no Evangelho, Espiritismo e Cristianismo, do Caibá Schutel. Bodas de Caná. Então tem isso, a gente crer e ter a consciência que as coisas vão acontecer. É fé e confiança. E começar as suas obras através da sua mãe, hein? Eu acho que é uma coisa muito importante isso. Sim. Sim. Realmente, Darcy. A mãe dele pede e ele fala assim, mulher que tem, eu como disse, não chegou a minha hora, mas ele deve pensar, mas é minha mãe. Então deixa eu começar a minha missão. O bom filho sempre obedece, né? Sim, eu acho que é um grande ensinamento para nós. Sim. Muitas vezes a mãe fala com você, não faça isso. Eu vou fazer. E faz, dá errado. Eu te falei para você não fazer. Agora você vai ficar de castigo você aprender a não teimar mais comigo. É desse jeito, viu, Pedro? Eu lembro a passagem minha aqui em Heraldas, eu estava gripado, até outro dia nós estávamos comentando sobre esse assunto. E a mãe falou comigo assim, você vai para a excursão, mas você não vai entrar na água. Era a cachoeira. Não, tá bom, vou entrar não, mano. Chega lá, todo mundo na cachoeira, lá na Areião, né, tomando banho de rio. E eu lá com o uniforme do colégio, né, e aí eu fui lá, tirei o sapato, coloquei o sapato lá, tirei a meia andando dentro d'água. E lá era um areião onde o pessoal retirava areia. De repente, eu dei 2 passos e só sobrou o toco da minha mão. Eu afundei completamente na areia, no buraco. Aí um amigo meu, a Mauri, foi lá e me segurou e me puxou. Se ele não tivesse me puxado, talvez não estaria aqui hoje conversando com vocês. Olha a tema. A professora viu, reuniu todo mundo, vão embora. Eu cheguei em casa todo molhado e com o cabelo cheio de areia. O que aconteceu? Não, ele caiu na areia lá e nós tivemos que ir embora. Olha a tema. Se eu não tivesse temado, eu não teria caído, mas alguém poderia ter machucado. Quando a mãe fala as coisas com a gente, é bom a gente evitar mesmo. Isso é fato, né? O que eu entendi aí, Pedro? Tá me ouvindo aí? Sim, estamos Sim. ouvindo, Toninho. O que eu entendi nessa lição é o seguinte. Primeiro, Jesus foi convidado, como está escrito lá. Então vamos partir do princípio que Jesus já estava entre os 29 e 30 anos quando ele começou, ou seja, esse primeiro milagre aparece na vida dele. Porque ele tinha pouco tempo, tinha pouco menos de 3 anos para poder Exatamente. trazer ao mundo o que nós ainda temos, né, graças a ele. E o que me, fugindo um pouco, eu me lembro ainda lá no livro Obras Póstumas, que Zéfiro, se não me engano, ou o Espírito da Verdade, que para mim para mim é o mesmo, fala com Kardec que ele corresse, porque o tempo urgia. Quando ele recebe a notícia lá de que ele não iria terminar, aquela também não é o caso, mas não está voltando ao caso. Jesus, eu entendo o seguinte, que Jesus foi convidado, agora, por esse motivo, mas o chute inicial, na minha opinião, foi dado pela mãe dele, porque se a gente for lá no livro de Lucas, no capítulo 1, lá, a partir do verso 26 até o 38, é quando ela recebe a visita, 1 ou 2 vezes, parece que uma só vez, daquele espírito de luz, que lá é chamado, né, traduzido por anjo, dizendo que ela iria ficar grávida, que ela ia ter um filho, que ele seria o maravilhoso, que etc, etc e tal. Então, ali, eu vejo dessa forma, ali, ciente do que ela já sabia, que ele era o Messias prometido, ela deu o chute inicial. Sim. Ela foi auxiliada, evidentemente, que pela espiritualidade da época, fazendo com que o vinho acabasse por falta por um descuido de quem estava casando lá, alguma coisa assim. Porque casou, chamou aquele monte de gente, tem que ter bebida aos montes. Então faltou.
E é exatamente naquele momento que ela dá o chute inicial. Falou, pai, agora. Vamos empurrar ele. Então, eu vejo dessa forma, que a partir dali ele começa, através daquele empurrão dela, os seus 35 a 38 milagres. Porque tem uns que estão dentro de uma composição que é mais de um, por isso que... Então, lá na época eu vejo dessa forma. Mas eu tenho uma moral para a história, para essa história, é o seguinte, traduzindo para os dias de hoje, que essa transformação da água por vinho, muitas das vezes, talvez até nos nossos lares, ou na maioria dos lares, ou em muitos lares, falta a presença de Deus. Há os desencontros, há as discórdias, as desavenças, as brigas. Então, Jesus entra nessa casa, é convidado a entrar nessa casa, para que, embasado nessa condição de transformar água num vinho, que isso é muito comum nos dias de hoje, a gente vê esse ditado, falando aí depois desse ditado, o cara transforma água num vinho, rapaz. Então, para os dias de hoje, eu entendo o seguinte, que essa condição lá da época aos dias de hoje, nesses lados que é a discórdia, desentendimento, brigas e por aí fora, é exatamente para que eles entrem, para que ele esteja e mude, transforme a situação daquele ambiente, sabe? Serene aquele ambiente, fazendo com que aqueles que estão envolvidos nessas possíveis discórdias... Ora, o Evangelho, aliás, o Livro dos Espíritos é muito claro em nos afirmar que nós somos adversários de vidas passadas contidas numa só luz, num só lar. Aqueles que estão ao nosso redor, nos nossos lados, nada mais são do que nossos adversários de vidas passadas. E quer uma prova disso, para não falar que não é verdade? Vai lá de novo, lá no livro de Missionários da Luz, se não me engano, e vai reler a história de Segismundo lá. Quem era ele, o que ele havia feito com ele e com ela, ou aqueles que lhe seriam pais. Então, voltando, eu entendo dessa forma, que nesses lares que há discórdias e entendimento, possivelmente por vindas, como eu já falei agora, de espíritos relutantes uns para com os outros, necessários de um para com o outro, né? Do bem, do amor, da humildade para a sua elevação, para a sua caminhada naquela reencarnação. Dessa forma, essa transformação do passado seria a vinda de Jesus para transformar todo aquele mal existente nesses lares em bem. Eu entendo dessa forma, para mim não existe nada diferente. E nada como você praticar dentro do seu lar, semanalmente, um culto do Evangelho cristão. Porque ele reforça, ele alicerça mais tudo isso que eu estou dizendo aqui. Se as dissensões existem, talvez até aquele momento ele parte como epígrafo para poder essas discórdias desaparecerem. Então, repito, ela deu o salto, o chute inicial para ele ali. Porque ela já sabia que o filho dela era o Messias. Foi dito para ela, vai lá no livro de João, no capítulo 1, a partir do verso 26, que vocês vão ver lá, quando ela recebe a presença lá daquele mensageiro de luz, acho que é do 26 ao 38, não me lembro mais, ela recebe a presença daquele mensageiro de luz lá, dizendo que ela ficaria grávida, de José, e que aquele da qual ela estaria engravidando seria o Messias, ou seja, seria aquele que era chamado de um maravilhoso. E não muda nada, Silveira, as palavras que eu já disse quando nós pegamos lá no livro de Isaías, quando eu já falei, que ele adverte o povo da época, exatamente falando da vida desse Messias, isso lá no 7,14, e lá no 9, a partir do 9, ele fala, na semana atrasada, você me perguntou, não deu tempo, se ali havia uma finalização de Isaías. Sim, se você pegar e fizer uma análise que eu reli, ele quase todo, busquei resposta, então é a conclusão, se você pegar todo ele a partir no capítulo 56, talvez os primeiros 10 versos ali, ele fala abertamente o que vai acontecer com Jesus, o seu derradeiro final. Então ele fala do início da vinda e fala do final também. E não é só ele, não. Oséias também fala. Eu busquei lá também, que lá no livro de Oséias, no capítulo 6, no verso 1 e 2, ele também fala da vinda de Jesus. Entendeu? Então, essas coisas. Voltando à questão lá, eu vejo dessa forma.
sabe? E Jesus, ele tinha que iniciar. E, repito, ele teve pouco menos de 3 anos para poder deixarmos essa transformação, que não foi pouco, a vida dele foi bem corrida. Entendeu? Transformar Saulo, transformar Zaqueu, transformar as ideias da mulher de Samaria, ou aquele que foi lá de noite buscar ele lá por trocar umas ideias, o próprio centurião e muitos outros. Nicodemos. Curta. Isso, Nicodemos. Essa estada dele, isso aí. Então eu vejo dessa forma. Trazido para os dias de hoje dessa forma. Maravilhosamente a presença dele, ele entrando dentro desses lares em discórdia para transformar todo aquele mal, aquela discórdia, aquele mau ambiente em benesse. É dessa forma que eu entendo. É isso aí. Mais alguém, pessoal? Dona Isabel ficou caladinha hoje. Não, estou falando. Estou vendo aqui no livro Estrela de Luz, como primeira página aqui, o Isoldino, ele traz sobre essa bodas de Caná. E ele traz alguns aspectos que, às vezes, não é colocado até nas obras. Ele traz a lembrança de que, na chegada de Jesus com sua mãe e com todos os discípulos que estavam com ele, inclusive Simeão, que ele coloca bastante aqui, Ismael também, ele está trazendo que até os animais, quando ele entra na casa, a comitiva entra na casa da festa, os animais se aproximaram e todos os convidados sentiram uma energia diferente, uma paz e uma harmonia que eles não estavam sentindo antes. E até os pensamentos se modificaram para que houvesse uma paz e harmonia nos próprios corações. Porque quando surgiu a questão do vinho que havia acabado, ali poderia ter acontecido, como ele diz aqui, até uma discussão, porque isso era uma grande falta entre os organizadores, deixar faltar um elemento de uma festa, principalmente uma festa de casamento, o vinho. O vinho era muito importante na época para as festas judaicas. Mas a presença daquele jovem que chega com a sua mãe e que ninguém ainda conhecia, transformou o ambiente. E quando o Toninho trouxe aí esse culto no lar, sendo esse elemento transformador, trazendo harmonia, paz aos nossos lares, ele simboliza esse vinho que traz harmonia, porque até uma discussão, uma mágoa, um outro sentimento entre os familiares, eles se transformam, eles têm uma conotação diferente, uma conversa diferente. Me desculpe, depois do culto no lar, há uma harmonia diferente. E é isso que causou toda aquela ida de Jesus, que certamente já estava dentro de uma programação, porque, a partir daquele momento, ele estava sendo conhecido e iria iniciar, era o pontapé, como vocês disseram, para outros eventos importantes da vida de Jesus, onde ele seria mais e mais conhecido.
Mas aquela festa foi um evento, vamos dizer assim, para a época muito importante, até para que houvesse esse conhecimento maior de Jesus. E tem uma forma também, né, Isabel, que a questão de Jesus estar lá juntamente com a família dele, que era a mãe, mais os seus discípulos, também, né? Era a questão de retratar a questão da unidade familiar, né? Sim. As famílias, é o culto no lar, né? Exato. As famílias eram preenchidas, mas não tinha aquela presença, né? Ou seja, o homem era de um lado e a mulher vivia basicamente fora daquele contexto da família, a não ser aquelas que realmente tinham posições sociais, né? Tinha diferenças, mas as mulheres mais simples viviam basicamente submissas aos homens, não faziam nada além daquilo que tinha que fazer. Eram tratadas de forma desregrada, desigual, né? E Jesus veio justamente trazer o contrário, né? Trazer essa unidade familiar, mostrar de que a partir de então o casamento, né, ou as bodas, de uma certa forma, era a junção, que era a formação de uma nova família. E a família é uma família cristã, que deveria ter não somente um provedor, mas duas pessoas que podiam um prover e o outro educar, né? A mulher na condição de mãe, de ajudar na alimentação, ajudar na criação, no crescimento, na formação, e o homem ali ajudando a questão de dar a questão da segurança, de dar essa cobertura de um modo geral. É dessa forma que eu vejo também. Mais alguém ou podemos prosseguir? E ali também um detalhe muito interessante que vocês falaram aí, que os seus discípulos estavam presentes naquela festa. Sim. E foi para eles, inclusive, aquele instante, para cada um deles, ou para todos eles, a forma que eles realmente passaram a entender por que eles foram chamar cada um no seu posto. Exato. Certo? Venha comigo que serás pescador de almas, falou com o outro lá sobre etc, etc. Então, a partir daquilo ali, eles tiveram certeza do porquê que Jesus os havia chamado. Então é isso, um lar que não tem uma religiosidade, que não tem um entendimento, é um lar desgraçado, desculpa o termo. É exatamente isso. E nós sabemos muito bem, para quem lê as obras aí, somente obras dentro do Cunho, sabe que os nossos inimigos, ou os nossos adversários, né, que estão no plano espiritual, eles agem da forma maravilhosamente bem, porque eles vê e nós não os vemos. Então, a todo instante, nós estamos sendo ali, talvez quase que empurrados para uma situação, para a bebida, o vício, para a discórdia, para o desentendimento e por aí afora. Então é o seguinte, se nós não temos um cunho religioso, ou seja, não temos Jesus dentro do nosso ambiente, é exatamente o que eles querem. Exatamente o que eles querem. Que esse é o papel deles. Para quem trabalha em reunião de obsessão sabe disso. Quantos que chegam às mesas dizendo, não, eu estou aqui para desgraçar, para acabar com a raça dele mesmo. E relutem em ouvir um Pai Nosso, e relutem em ouvir uma palavra do Evangelho. Mas à medida que aquilo toca no coração dele, ele é outro. É isso dentro dos nossos lares. Quantas discórdias, quantas desgraças, desentendimentos, brigas, no modo geral, entre os afins, pai e filho, esposa e marido, e por aí afora. Que falta exatamente a credibilidade ou a crença de um ser superior, de uma luz. O Dr. Bezerra de Menezes foi o exemplo disso aí, muitas. Leiam aquele livro, lindos casos de Bezerra de Menezes, vocês vão ver. Quantos lares, desgraçadamente, estavam ali em conflito, e que quando ele era buscado, mudava-se da água para o vinho aquele ambiente.
Toninho, você pode E repetir para mim de como novo o nome do um livro? apóstolo da atualidade de Jesus, ele tinha igualmente isso embasado pelo Cristo, a todos nós, essa condição de transformar esse lar ou aqueles lares da época. Pra você ter ideia. É o que Jesus fala lá para os seus discípulos, quando ele os promove, está lá em Marcos 16:15, e de todos vós, levai a boa nova a tantos os lares, a quantos lares forem necessários, ou a cura, tantos quantos forem necessários. E aí nós vemos eles operando, João, Pedro, todos eles operando maravilhosamente bem. Toninho, qual que é o nome do livro que você falou, do Bezerra? Quem? Qual que é o nome do Tem os livro? casos de Bezerra. Nome de quem? O nome do livro, qual que é? De desobsessão? É o livro Não, que de você... Bezerra. Ah, Lindos Casos de Bezerra de Menezes. Ah, sim. Lindos Casos de Bezerra de Menezes. É uma obra maravilhosa. Mas é isso. Eu vou anotar aqui, que eu vou procurar por ele. Será que tem PDF, Vitor? Quem sabe? Se tiver, eu mando lá no grupo. Nossa, tomara que tenha. Aí. Tem os lindos casos de Chico Xavier e tem esse aí, de Bezerra também. Ah, sim. São poucas páginas, são só 132 páginas. Então é Bem curtinho. grande. Bem grosso. Mas é gostoso de ler. Vamos continuar então? Eu tenho esse aqui. Podemos prosseguir? Sim, vamos lá. E vai falar justamente daquilo que a gente havia discutido, né? Sobre a frase da mãe de Jesus. Olha lá. A frase de Maria. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Revela os cuidados que as almas gentis têm para com as pessoas. Maria simboliza também a abençoada representante do sentimento reto, a mãe e inspiradora da mensagem do Cristo no mundo. Representa o berço geratriz das mais belas iniciativas do sentimento enobrecido, destituído de interesses pessoais, que age em sintonia com o pensamento superior. Maria de Nazaré, uma mulher simples e da mais humílima condição social, foi uma das figuras mais salientes no processo de revelação do cristianismo. É inegável que sua missão teve um cunho relevante, alcançando a magnitude que ainda agora a sua figura que ainda é agora. A sua figura excelsa se impõe à veneração de toda a humanidade, motivo pelo qual muitas religiões da terra passaram a denominá-la Rainha do Céu. Mãe Santíssima, Virgem Maria, Nossa Senhora, além de toda uma gama de qualificativos, servindo de dócil instrumento da vontade de Deus, ela contribuiu como espírito para o grandioso quadro de revelação do cristianismo à humanidade sofredora. Fato que representou uma das mais sublimes dádivas vinda dos céus. O vinho era uma bebida que se fazia parte da cultura judaica e da maioria dos povos da antiguidade, assim como nos tempos contemporâneos. O que causa espanto na narrativa evangélica, porém, não foi o anúncio de Maria de que o vinho acabara, mas a forma como Jesus lhe respondeu, segundo os registros de João. Mulher,
que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Analisada esta citação exclusivamente na letra, entendem muitos, inclusive alguns espíritas, que Jesus teria destratado a sua mãe. Caibar Schutel emite a seguinte opinião. Então vamos ver que é a opinião de Caibar Schutel. Entretanto, não cremos que a troca de palavras entre Jesus e sua extremosa mãe fosse tal como se acha registrada na versão evangélica. Sabemos perfeitamente quanto as traduções deformam e desnaturam as narrativas. E quando pensamos que os evangelhos passaram por várias traduções, a juízo dos tradutores, inscientes as mais das vezes do pensamento íntimo dos seus autores, mas nos convencemos de que as escrituras não podem mesmo ser estudadas de relance, nem tomadas ao pé da letra. Quantas vezes deixamos de encontrar no idioma uma palavra que exprima exatamente o que outra exprime em outro idioma? Jesus não usou de aspereza com sua mãe. Pelo contrário, a troca de ideias entre ambos não podia se realizar-se sem a máxima cordialidade e respeito. Continuamos ou alguém gostaria de fazer algum comentário em cima da opinião de Caibar Schutel? Senão nós continuemos. Mas aí, Vitor, aí é interessante que aí vem essa citação, né? Que realmente, quando você vai pegar no pé da letra, a gente entende, né? De que realmente houve um distrato, né? E até assim um pouco intempestuosa, né? O que ele fala com a mãe, né? Mulher, o que eu tenho contigo? Uma forma até áspera, né? Sim. Assim, te olhando. E Caibar, ele traz para a gente uma sutileza, mostrando que não foi dessa forma como a gente entende. Quer dizer, nem tudo que a gente fala tem o mesmo sentido. Sim. Depende da forma que você está falando. Talvez a interpretação aqui, nossa, né? Eu assim, mulher, o que tenho contigo? É uma pergunta, mas não seria uma interrogação, seria uma exclamação. Então vem a questão da pontuação, né? Da forma como está sendo trazida. E o que ela fala, né? Continua, ainda não é chegada a minha hora. Aí o que ela fala? Faça tudo o que ele disser. Ela não teve, ela não arrependeu daquilo que ela tinha dito para ele. O vinho acabou. Aí você, tudo bem, o que eu tenho a ver com isso? A festa não é ela minha. Não transformou. Ela não fez não entrou em nenhuma questão para criar ali uma situação, né? Esse bem falou assim, ele respondeu assim, não, faça tudo o que ele disser. Ele falou assim, opa, é agora, não tem jeito. Ele fez. Sim. Entre essas três áreas. Eu estou com um livro aqui da Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco, que essa expressão mulher, né, naquela época, ela não era utilizada da forma como Jesus falou. A expressão mulher era de uma... Quer ver? Deixa eu ler aqui, fica mais fácil da gente entender. A expressão qual livro, Carla? O livro é quando voltar a primavera. Ah, tá. Eu estava com ele agora mesmo aqui. A expressão mulher, não obstante, soe aos ouvidos modernos como rude, em Israel era verbete de carinho e respeito na intimidade familiar, desde os antigos. Na cruz, tanto que na cruz, novamente, ele pronunciará a palavra num tom de inesquecível angústia,
mas também de devoção. Então, quer dizer, a expressão mulher, para a gente que às vezes soa como distrato, na verdade, não, né? Naquela época ele tinha um outro significado. É tanto que na cruz também ele repetiu a palavra mulher, né? Sim. Mulher, eis aqui teu filho. Isso. Eis aqui teu filho. Fazendo alusão ali, né? A Pedro. O Carlos, esse livro é Quanto Voltar à Primavera, de quem que é? Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues. Ok. Eu vejo que nesse diálogo, né, entre os dois, ela sabia, né, que ele tinha essa capacidade de resolver aquele problema ali na hora. Né? Então, quando ele pega e dá essa resposta, né? Quando a gente pega, que nem o Pedro falou, se pegar aqui e dar uma olhada rápida, né? A gente acha que maltratou, mas ela pediu um favor para ele, né? Para que ele pudesse resolver essa questão, e ele falou que ainda não era chegada a hora dele. Mas, como disse muito bem o Toninho, ali já era o pontapé inicial, né? Já era o início dos trabalhos de Jesus. Era ali que ele ia mostrar o que ele, a missão dele, né? E eu acredito que a gente tem que refletir melhor sobre essa resposta. Que tenho eu contigo? Eu acho que aí é muito mais profundo do que a gente imagina, porque mulher era uma forma carinhosa de se tratar, e esse dizer, o que tenho eu contigo. Eu estou aqui refletindo para buscar uma coisa, porque tem sim, aí por trás dessa fala aí de Maria, de Jesus, tem algo muito mais profundo do que a gente está entendendo. Assim eu penso, né? A gente precisa de buscar realmente essa fala dele. Porque ela, em momento algum, ela nem, para ela, foi como se ele dissesse, sim, senhora, sim, minha mãe, porque ela foi dizer para os outros, faça tudo o que ele vos disser. Então, esse, eu não sei, sabe, me coisa, que tenho eu contigo? E ela imprimiu aí nessa fala uma força muito grande, sim, inclusive para que as pessoas tivessem confiança. Desse um ar de maior confiança. Bacana. Segundo Caibar Schutel, seria realmente devido à tradução, né, que deve ter ficado assim, com essa intenção de que ele teria maltratado, né, ou sido ríspido com ela, quando na verdade não seria esse o objetivo. Pois não, Silvério? Não, isso tem razão de ser sim. Acho que o Caibar colocou bem aí, porque aqui na Bíblia de Jerusalém já tem uma outra tradução que não demonstra a rispidez que demonstra aí esse trecho. Oh, que bacana, né? Se você puder ler para nós, Silvério. Aqui fala o seguinte, respondeu-lhe Jesus, 2 pontos. Que queres de mim, mulher? Então, quer dizer, aqui ele simplesmente pergunta, né? Que queres de mim? É essa tradução aqui da Bíblia de Jerusalém, né? E mais embaixo aqui vem trazendo também outras traduções. No rodapé vem aqui, né? Que há entre mim e ti? Aí vem citando aqui, né? Essa expressão que aparece em várias outras partes do Velho Testamento.
Então, parece que é isso mesmo, né? Aqui a tradução da Bíblia de Jerusalém é: que queres de mim, mulher? Entendeu? Então já não parece assim com tanta rispidez igual, Sim. né? Nessa Ou a tradução que está aí, pode ser assim. Nessa né? tradução sua aí, deu a impressão de que ele vira para ela e fala: em que eu posso te ajudar? Ficou mais dessa forma, né? O que você quer de mim? O que você quer que eu faça, mais ou menos? Não, muito bacana. Isso aí foi interessante, porque confirmou que Kai Bachutel trouxe para nós aqui, né? Uhum. Mais alguém, pessoal? Vamos dar continuidade? A segunda resposta de Jesus a Maria, abre aspas: ainda não é chegada a minha hora, fecha aspas. Pode ser uma alusão que Jesus fez à hora de transformação espiritual que iria ocorrer-lhe, hora que seria marcada por testemunhos sacrificiais, em razão do processo de total doação à humanidade que tutelava e tutela. Atestamos que no breve diálogo ocorrido entre Jesus e sua mãe, estabeleceu-se perfeita sintonia entre ambos. A mãe intercede junto ao filho, que tem um poder superior. O filho argumenta e esclarece, mas ao influxo de sentimentos elevados e sublimes, na esteira do amor legítimo, acontece perfeito entendimento. Maria então dirige-se aos empregados e diz, abre aspas: fazei tudo quanto ele vos disser, fecha aspas. O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nesta carta da redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que foram legítimos colaboradores no mundo. Temos igualmente, no documento sagrado, reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos, imploramos ternura material e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Aí eu vou dar uma paradinha aqui para a gente poder comentar um pouco sobre isso, porque se colocarmos, né, toda essa passagem, né, a referência que ele faz, né, entre as bodas de Caná e essa união entre nós aqui na situação de terra, né, em provas e expiações, e todo esse trabalho de Jesus, que Jesus teve, de trazer para nós o Evangelho, né, e aqui ele coloca, né, como comparação
toda essa situação que ocorreu no passado com Jesus e colocando ela no nosso dia de hoje, a gente vê que realmente existe ainda muitos de nós que não fazemos o que ele disse, né? Nós não estamos, né, fazendo tudo o que ele nos disse. Nós ainda estamos caminhando, na verdade. Nós já fazemos alguma coisa do que ele nos disse, mas se nós fizéssemos tudo o que ele disse, realmente nós não estaríamos, né, tendo essas situações de esgotamento da esperança, né, como ele trouxe aqui. Não estaríamos necessitados, né, de ter né, extenuado ou desiludido, né, na nossa vida. Então eu vejo que realmente ele traz aqui para nós essa comparação, né, o que realmente o mestre nos ensinou. Se nós colocássemos em prática ele por completo, ainda não estaríamos passando por tantas mazelas que ainda passamos nos dias de hoje, né? Aqui tem uma passagem também, Vitor, que fala o seguinte, que traz aqui uma alusão de que quando Jesus chega para ela, né? Mas o que eu tenho contigo, ele fala que nessa oportunidade, é como o Silvério trouxe também, a questão de carinho, de respeito por ela. Mas fala também que essa oportunidade aqui, ó, ele fala assim, ó, mas é claro que esse não era um termo comum a ser usado para a própria mãe, mas o que devemos saber é que não era desrespeitoso como ela e nenhum termo considerado grosseiro, mas sabemos, porém, porque Jesus usou sua própria mãe. Aí fala o seguinte aqui, ó, Jesus parece querer dizer para Maria que agora ele começara seu ministério. Era preciso separar as suas vidas como filho de Maria e José. E a submissão ia começar a partir daquele então. E quem ia começar a coordenar essa sua missão seria Deus. Né? Porque aí ele começaria, ele fala assim, ó, é difícil saber exatamente o que Jesus quis dizer, ainda não é chegada a minha hora. Será que ele está falando que a Maria, que agora ela precisaria entender que era o pai que iria conduzir o ministério dele e não ela? Então, é a questão da separação, de uma certa forma, ainda não é chegada a minha hora. Mas está dizendo o seguinte, que eu já sabia que iria acontecer. E, de alguma forma, tinha que ter a questão da iniciação, quem ia dar, né, essa oportunidade. E a boda de Caná foi justamente o momento primordial para que acontecesse esse fato. Então era uma separação, que a partir de então a gente começa a entender que depois da boda de Caná, Jesus começa a andar muito mais sozinho, somente com os apóstolos, do que com a própria mãe. Ele fica fora, ele vai viajar, vai para um canto, começa a buscar as pessoas, ele começa a fazer de fato a sua caminhada. Ele só vai ter com Maria, basicamente, só no final, quando ele é basicamente encarcerado. E ele vai ter muito mais tempo com os apóstolos do que ele com o próprio pai nesse período de 3 anos, basicamente. Pastor Pedro? Sim. Se tratando, no caso, desse diálogo entre os dois aí, a gente entende que o que Jesus queria, diante do que ele disse para ela, que eu entendo que ele queria que o progresso da missão dele fosse controlado por ele e não por terceiros, quando ele fala com ela. Agora, se você pegar, quando ele fala ainda não é chegada a minha hora, ele falou isso depois. Se você for mais à frente no livro de João, lá no capítulo 7, lá no verso 6 a 8, você vai ver que ele fala isso para os discípulos ao mesmo tempo. Aí, a partir de um certo instante, ele começa a ensinar do templo. Então, ele não falou isso, não foi só com ela, não. Porque, no caso ali, repito, eu entendo
ele queria que o progresso da sua missão, que ele também já tinha ciência dessa missão, fosse controlado, ou seja, direcionada somente por ele. Mas ele não usou ela, não usou de palavras amargas, absolutamente. Ele quis mostrar para ela que esse progresso não deveria ser decidido pelos outros. E sim por ele, né? Olha aí, ó. Olha lá. Ainda não é chegado o meu tempo. Então não foi a primeira vez, ele falou isso mais uma vez. Então, a partir desse momento aí, tal, é que ele começa a ensinar no tempo. A partir daí para frente, então. Está vendo aí? Ainda não é chegado o meu tempo. E não, Fatia, mas o vosso tempo está sempre pronto. Realmente. Então a gente vê aí que ele, no caso ali, vejo dessa forma. Ele simplesmente, quando ele tem esse diálogo, essas duas frases com ela, ele queria mostrar exatamente isso. O progresso da missão dele seria controlado exclusivamente por ele. E não por outros. Decidido por outros. Vai ler mais? Se ninguém tiver mais algum comentário a fazer, nós podemos ler mais um trechinho. Vamos lá então? Vamos. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João, capítulo 2, versículos 6 a 11. Temos atualmente muitas informações a respeito da transmutação de elementos. Para a física e a química, transmutação é a conversão de um elemento químico em outro. Entretanto, desde os tempos imemoriais, há relatos sobre o assunto. A alquimia acreditava ser possível a transmutação através de reações químicas, principalmente a partir do momento que se percebeu que a densidade do ouro e do chumbo eram muito semelhantes. Os alquimistas tentaram transmutar os metais inferiores em ouro. A partir da descoberta do átomo, considerado a menor porção que existe e que pode ser reduzida a um único elemento químico, mantendo-se as suas propriedades físico-químicas elementares, longo período de tempo foi necessário para que o homem tivesse domínio do processo. A transmutação tem como princípio a fisão nuclear dos átomos, que se transformam em novos elementos de números atômicos inferiores, até que seus núcleos se tornem estáveis, geralmente adquirindo a estabilidade do chumbo. A produção de radioatividade
durante a fissão atômica. Então eu vou dar uma paradinha aqui para a gente poder falar um pouco sobre, né, o que aconteceu nessa passagem, né, e essa explicação científica, né, que veio aqui para nós agora. Naquele tempo era tido como milagre, né, o que Jesus fez. Não tem como uma pessoa pegar a água, né, encher os jarros com a mesma e transformar aquilo em vinho, né? Para aquela época, o conhecimento do que o pessoal obtinha era praticamente impossível, e tudo que alguma pessoa faz que é dado como impossível, o resultado é como se fizesse um milagre, né? Seria milagroso. E hoje, como a gente domina o conhecimento científico que tem através da química, né, e da física, como é constituído a menor molécula, né, são vários átomos, e cada átomo desse tem lá seus elétrons, seu núcleo, né, o próton e o nêutron, e aí acaba que esses cientistas conseguem dominar esse átomo e transformar o átomo de qualquer elemento, né, químico, naquilo que eles quiserem através, né, da fissão nuclear. E aqui ele fala que essa fissão nuclear, né, tem a existência da produção da radioatividade, né, durante essa fissão atômica. Então é possível que Jesus, né, a gente já estudou que ele tinha total domínio, né, dos fluidos, né, e muito provável que o que ele fez foi justamente isso. Foi essa tentativa que a alquimia já vem há tanto tempo, né, tentando fazer, que é transformar determinadas matérias em outras, através dessa mudança atômica, a nível atômico, né? Agora Jesus o fez apenas por ele conseguir manipular, né, o fluido, o magnetismo e todas as outras características que nós já estudamos, inclusive aqui no EAD, nesse livro 2. Né? Dessa forma, Vitor. E se você for ler mais embaixo, vai ter uma explicação também de Humberto Campos, né? Sim. Aí a gente vai passar o passe hoje, porque se for, aí não dá tempo mais, né? Que é 21h15 já. O que vocês acham? A gente termina e faz o passe, ou a gente passa aqui para a semana que vem, dia 11? Dona Isabel, faz assim semana que vem. Então a gente passa para a semana que vem, tá ok? A Dona Isabel deu a opinião dela, mas o áudio dela estava fechado. Não deu para saber. Dona Isabel, o áudio está fechado. Aí. Eu disse que poderia ser feito semana que vem esse restante, que tem muita coisa para se comentar, para se trazer. Realmente, Dona Isabel, e como é um trecho que vem de Humberto de Campos, muito possivelmente a gente vai ficar umas boas horas debatendo ele. Vem do livro Boa Nova. Então eu vou interromper por hoje, né? E quem de nós aí faz a prece por a gente? De interrupção. Eu faço. Vamos lá? Bora. Vamos voltar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai.
agradecer a Ele pela oportunidade que nos foi dada de ter esse contato com o Evangelho de Jesus e pedir ao nosso divino e amado Mestre que continue nos abençoando nessa caminhada para que possamos compreender, né, todo o seu conhecimento que Ele deixou aqui para nós. Sabemos que todas as suas ações são de uma complexibilidade muito grande, pois Ele foi um exímio professor e Ele nos explicou em cada detalhe, porém ainda não temos condições, né? Não temos olhos de ver, nem ouvidos de ouvir toda a sua mensagem, toda a sua plenitude. Então pedimos para que toda a espiritualidade esteja sempre nos intuindo, nos instruindo, nos ensinando, para que possamos buscar esse conhecimento e aplicá-lo no nosso dia a dia, a fim de nos tornarmos espíritos melhores. E com essa oração, pedimos permissão à espiritualidade para encerrarmos o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.